Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Que bom estarmos juntos novamente, família abençoada. Sejam bem-vindos ao nosso café espiritual, nosso devocional diário. Então, um abraço especial para você que tem nos acompanhado diariamente, para você que todos os dias está aí colocando seu like, fazendo seus comentários, interagindo conosco. Você que nos inspira e nos motiva a estar sempre estudando, meditando na palavra, para que nós possamos sempre trazer uma meditação e pedir ao Senhor que Ele sempre direcione, não é? Para que a palavra dele, que é viva e eficaz, venha falar todos os dias ao nosso coração. Preparou o seu café, abriu a sua Bíblia, lembrando que ela nunca pode faltar, e abrindo o nosso coração para permitir que o Espírito Santo, ele fale conosco mais esse dia. Então vamos meditar juntos na nossa jornada de Salmos, hoje dos capítulos 63 ao 66. E vamos juntos descobrir que quem busca a presença de Deus no deserto, certamente encontrará forças para transformar dor em louvor, provação em testemunho e sede espiritual em adoração genuína. Você crê nisso? Eu creio. Então, nosso texto áureo, hoje o nosso versículo está no Salmo 63:1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Algumas traduções, não é, um pouco diferente, e hoje aqui com duas traduções, há uma outra Bíblia que diz assim, ó Deus, uma outra tradução, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te anseia, como terra árida e exausta sem água. É o mesmo contexto, amém, queridos? São duas traduções diferentes, mas que querem trazer ao nosso coração hoje essa sequência de salmos extraordinária, nos levando a uma revelação da jornada espiritual do povo de Deus. Então, nós começamos quando Davi, ele está nesse lugar de escassez, de perseguição, mas profundamente conectado à presença do Senhor. Nós vamos ver logo em seguida Deus protegendo aqueles que são justos, aqueles que são parte desse povo que, mesmo atravessando as dificuldades, eles estão sempre ligados num chamado à adoração a esse Deus que cuida de cada um de nós. Então esses salmos, eles vão nos ensinar que a verdadeira vitória, ela não está quando as circunstâncias estão favoráveis. Quando é tudo favorável, não é? Nós temos aí uma probabilidade grande de sermos vitoriosos. Mas quando as circunstâncias são desfavoráveis, meus amados irmãos, a vitória, ela vai chegar ao nosso coração de uma maneira sobrenaturalmente poderosa para nós glorificarmos esse Deus. E essa que está em comunhão constante com Ele, certamente vai ver o mover das mãos de Deus. Mas vamos então a esse contexto desses salmos que hoje estamos meditando. 63, ele é escrito por Davi, quando ele estava no deserto de Judá, mais uma vez, provavelmente fugindo de Saul, ou ainda durante a rebelião de Absalão, como nós já vimos aqui em outros salmos também. Então, imagine você, numa situação hoje que você está vivendo, quando você é inspirado por Deus, você declara ali palavras de amor ao Senhor, de confiança ao Senhor, você está fazendo a sua oração em uma forma de canção. Era assim que Davi, nesse momento, estava. Embora vivendo longe do palácio, longe do tabernáculo, do templo, mas ele estava demonstrando que a maior necessidade dele não era
a segurança, né, humana, não era o alimento ou o conforto que ele pudesse achar, né, nesse mundo, mas ele encontraria isso na presença de Deus. Essa é a declaração dele. O Salmo 64 é uma oração, e a própria palavra ela vai dizer proteção contra os inimigos, né? No subtítulo, não sei se a sua Bíblia tem, a minha ela contém isso, e nesse livro de estudo que nós temos, também vem fazendo essa referência, né? Então é uma oração de proteção contra as conspirações, contra os ataques dos inimigos, né? Davi reconhecendo que ele tem conhecimento de que existem armas invisíveis, palavras maliciosas, armadilhas que são preparadas contra os servos de Deus, mas que a confiança dele está no julgamento divino, porque Deus está vendo todas as coisas, amados. Deus vê tudo o que passamos, mesmo quando nós não sabemos, mesmo quando nós não vemos e nem ouvimos. O nosso Deus ouve e vê por nós. Aleluia! O Salmo 65 vai declarar para nós um cântico de gratidão. Gratidão pelas bênçãos. E apresenta Deus como aquele que perdoa, aquele que sustenta e aquele que governa todas as coisas. É um hino de ações de graças, né? Então, que nós possamos leia depois, eu sempre digo, né? Entenda aqui a palavra, mas depois leia com toda atenção, declare a palavra. Então, que você possa declarar esses salmos, mas esse hino de ações de graças, podemos colocá-lo assim, que é o capítulo 65. E o 66 nós finalizamos como um convite para que toda a terra adore o Senhor. É uma oferta de gratidão, não é? É um coração que transborda diante de Deus em louvor, em adoração, por reconhecer, por ver as respostas de Deus, por lembrar os grandes feitos do Senhor, por ser testemunha de como Deus já transformou, já operou, não é? Em períodos de aflição e crescimento espiritual. Será que nós hoje podemos reconhecer isso? Então esse salmo também é para nós. Amém? Uma outra curiosidade desse 65 que eu anotei aqui, que possivelmente esse salmo ele era usado na festa das colheitas. Você lembra? Nós já falamos, né, a festa da colheita, está lá em Êxodo 23:16, Levítico 23:15, Deuteronômio 16. Então, era uma celebração de gratidão a Deus pela provisão, né? Pelo fechamento do ciclo da colheita. Então, nós temos aqui também, né, um outro hino de louvor, de adoração ao Senhor. Que Deus quer falar conosco nessa manhã, meus amados? A presença de Deus é maior do que qualquer deserto que a gente possa atravessar. A gente está vendo aqui, né, nesse primeiro salmo que a gente está estudando hoje, no 63, que Davi está num deserto físico, mas a maior preocupação dele não era a falta de água, era não perder a intimidade com Deus. A minha alma está apegada a ti, a tua destra me sustenta, ele está declarando isso ao Senhor. Então o deserto, meus irmãos, pode representar tantas coisas hoje, a crise financeira que estamos vivendo, as enfermidades que estamos passando, as lutas familiares que muitas vezes nos atordoam, os momentos de espera, que nós temos que aguardar o tempo favorável do Senhor. Mas quando Deus é nossa prioridade, o deserto ele vai deixar de ser um lugar de aparente derrota, ele vai ser o lugar do encontro, o encontro, a intimidade, a minha alma, Senhor, ela está apegada a Ti. Quando Isaías 55:6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Mateus 5:6 vai dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando se tem sede de Deus, queridos, nós não vamos sair vazios da presença dele.
Porque o Salmo 64 diz que Deus vê as batalhas ocultas que ninguém está vendo. Sabe aquelas batalhas que você passa e às vezes acha que está passando sozinho? O Salmo 64 mostra que os inimigos estão planejando os ataques contra Davi. E ele sabia, ele, ele sabia que existiam palavras, acusações, armadilhas, mas não sabiam exatamente de onde elas viriam. Mas ele declara, versículo 7, mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos, porque a certeza dele era que Deus estava cuidando dele, mesmo que ele não estivesse enxergando, mesmo que ele não soubesse. Deus está vendo tudo e nada escapa dos olhos de Deus. Quando o salmista, lá no Salmo 91, 7, diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, aleluia. 1 João 4,4 vai dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, meus amados irmãos. O Senhor guarda a minha vida, a sua vida, e Ele é o mesmo que perdoa, é o mesmo que sustenta. Esse Salmo 65 que nós falamos aqui, que é um hino, na verdade, de ações de graça, possivelmente nesse tempo da colheita, é uma das declarações mais belas, mais lindas da graça divina aqui nesses salmos, porque o 65:3 vai dizer: prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu perdoas as nossas transgressões. Antes de abençoar os campos, queridos, Deus trata o coração. Antes da colheita exterior, Ele está promovendo a restauração do nosso interior. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, declara o Senhor em Isaías 43:25. E 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O perdão de Deus, meus amados, continua sendo o maior milagre que nós podemos receber. Esse Deus é o Deus que transforma provas em testemunhos. Lembra? Gerar milagres dói. E o Salmo 66 nos lembra isso, na verdade. No versículo 12, a palavra declara: passamos pelo fogo e pela água, mas trouxesse-nos a um lugar de abundância. A prova, querido, da fé, ela é apenas uma etapa da nossa jornada. Nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso que nós lembramos sempre? Essa declaração tão profunda que Paulo faz em Romanos 8:28. Então creia hoje. O mesmo Deus que permite o processo, aleluia, Ele garante o propósito. Então, meus amados irmãos, reserve alguns minutos hoje para estar sozinho com Deus, sem pressa, sem se distrair. Leia novamente o Salmo 63, o 64, o 65, o 66. Leia. Mas quando ler o 63:1, faça uma oração sincera perguntando: Senhor, o que realmente tem sido a sede da minha alma? E depois vamos para a nossa prática, que ontem nós esquecemos. Anota 3 motivos no seu caderninho, aquele nosso caderninho, pelos quais hoje você pode agradecer a Deus, mesmo passando pelas lutas, pelas adversidades que cada um de nós atravessa. Então, irmãos, que essa jornada de hoje, ela nos mostre que Deus, Ele está nos dando forças em meio ao deserto. Que quem confia nesse Deus encontra proteção. E que quem recebe o perdão de Deus encontra a restauração verdadeira. E aqueles que permanecem fiéis durante as provas da fé encontrarão abundância. O Senhor continua conduzindo seus filhos do deserto para o testemunho, da luta para a vitória e da sede espiritual para uma vida abundante em sua presença. Pai, Pai, amado das nossas almas,
Quantos motivos temos, Senhor, para te agradecer. E nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa palavra que alimenta a nossa alma, Senhor, que nos faz permanecer em Ti, porque ela gera vida em nós. E assim como Davi, Senhor, nós declaramos que temos sede de Ti, que nada, Senhor, venha ocupar o lugar da Tua presença em nossos corações, que o Senhor nos guarde nas batalhas visíveis e invisíveis, que o Senhor proteja a nossa família, o nosso lar, nessa nossa caminhada de fé, Senhor, diária. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, que restaura as nossas forças, que transforma, Senhor, as nossas provações em testemunhos para a glória do Teu nome, Jesus. Ah, Senhor, abençoa cada uma dessas pessoas, Senhor, que diariamente tem participado do café espiritual. Abençoa, Senhor, esse irmão, essa irmã que está chegando, Pai. A esse, a essa, Senhor, que talvez, Senhor, não conheça ainda esse Deus restaurador, transformador, Senhor, mas que hoje se entregue, se renda ao Senhor Jesus, reconheça o Senhor Jesus como o autor e consumador da sua fé, creia que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma semana, Senhor, que está terminando, e te pedimos, Senhor, que Tu continues nos direcionando, nos inspirando nessa jornada de peregrinação que atravessamos até alcançar a glória eterna com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Te espero amanhã para mais um devocional diário, nosso café espiritual. Não apenas um momento de reflexão, mas uma meditação, um estudo na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde. Até amanhã. Shalom Adonai.